E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto aqui que o pessoal tem postado muito no Facebook, né? Que é os cachos de uva queimando as bagas, né? Então, o porquê disso? Bom, a primeira coisa é o erro que o pessoal comete ao realizar a desfolha, né? Geralmente o pessoal costuma retirar as folhas que estão acima dos cachos, né? Então, quando se tira essas folhas que estão acima do cacho, esse cacho ele vai ficar exposto ao sol, né? Então, esses cachos eles vão ficar muito expostos ao sol. Então, consequentemente, no momento em que a planta estiver muito exposta, os cachos estiverem muito expostos ao sol, ele vai queimar, porque a pele da uva, principalmente a uva de mesa, ela é sensível, entendeu? Então vai pegar sol, vai queimar. Aí o pessoal fica tudo preocupado, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, mas por quê? Eu já vi fotos em que os cachos daqui para trás não tem nenhuma folha cobrindo os cachos de uva. Então, essas uvas elas estão expostas aos raios solares. Então, ela vai queimar. Qual é a recomendação? Eu vou mostrar aqui a vocês uma área que está, deixei até de propósito ela totalmente tumultuada para vocês verem que existe uma diferença, né? Aqui, ó, essa área está toda fechada, tá? Então, se eu tivesse caixas de uva aqui, eu precisaria abrir um pouco mais. Na verdade, eu até preciso. Essa aqui é a forma que não é muito legal, tá? Porque ela está muito fechada, então isso aqui favorece fungo, favorece é, é, até espaço para bichos, né? Para insetos. Então, assim, não fica muito arejado. Se tem um cacho aqui, ele vai ter uma maturação um pouco mais tardia, porque a luz que vai passar aqui é pouca. Porém, eu não posso deixar esses cachos expostos. Então, qual é o ideal? O ideal é que eu tenha os cachos protegidos, né, recebendo a luz solar, né, a luz passa, se você reparar, a luz passa porque o sol está um pouco inclinado aqui, mas se você reparar, os cachos aqui eles recebem luz, certo? Então, ó, você está vendo a diferença de como está mais arejado nessa área em relação àquela que eu mostrei anteriormente. Só que os cachos eles estão protegidos, certo? Os cachos estão protegidos, eles não deixam de receber luz, tá vendo? Todos eles recebem luz, mas estão protegidos. Então, não se deve retirar essas folhas, principalmente nesse formato de condução aqui que é a latada, tá? Por que não se deve retirar? Porque as folhas elas estão acima dos cachos. Então, quando você for pulverizar, porque o ideal de você retirar as folhas são as folhas que ficam cobrindo os cachos, impedindo a pulverização. Então, o que é que eu recomendo? Vamos supor, se você está numa condução como essa, que é uma latada, né? Você não vai retirar as folhas que estão acima, você vai tirar as folhas que ficarem para baixo. Então, todas as folhas que ficarem assim, apontando para baixo, né, ao redor do cacho, então essas folhas vão interromper o tratamento, né, vão impedir que o tratamento seja feito por completo na planta. Então, todas essas folhas que ficam para baixo, a gente retira. Pode retirar. Tem folha que fica desse jeito aqui, ó, tá? Para baixo. Então, esse tipo de folha a gente retira porque ela vai impedir que o produto chegue até os cachos ou até as outras folhas que estão fazendo a proteção da uva. Aí o pessoal mostra umas fotos de um sistema de espaldeira, por exemplo, todo pelado, né? Mas qual é a diferença? Por que que na espaldeira a gente tira as folhas é, ao redor do cacho? Porque na espaldeira esses cachos eles ficam basicamente encobertos pelas folhas. Então eu tenho aqui um exemplo aqui
que se isso aqui fosse uma espaldeira, né, é porque aqui está num vasinho aqui. Então o que é que acontece? Quando eu tenho a espaldeira, eu tenho aqui as folhas muito próximas dos cachos, praticamente cobrindo o cacho. Nesse caso aqui é um talinho apenas, mas se fosse uma plantação aqui, eu teria que eliminar essas folhas de baixo, certo? Essas folhas de baixo, para eu poder aplicar o produto aqui e favorecer o cacho e as folhas acima. Então essas folhas de baixo eu tiraria para que o produto pegue no cacho. Sendo que pela posição que está a condução, na vertical aqui, consequentemente esse cacho ele vai estar protegido pelas fileiras que vêm na sequência. Então assim, esses cachos aqui, a posição, nota que a posição dele é deitada, é em pé, né? O cacho está em pé aqui, encostado no tronco, no galho. Então essas folhas aqui, elas vão atrapalhar a pulverização, certo? Então quando você olha uma espaldeira, geralmente ela está retirada essas folhas de baixo, né? Que não interferem em nada em relação ao cacho, né? Na condução latada, você não pode retirar as folhas que estão acima do cacho. Então você vai tirar apenas aquelas folhas que tiverem porventura na frente do cacho apontando para baixo. Então essas folhas apontando para baixo, tá vendo aqui, ó? É uma folha que está virada para baixo. Essa folha eu posso retirar, entendeu? Todas essas folhas que estão apontando para baixo, aqui, ó, eu posso retirar, porque essas folhas vão atrapalhar a pulverização. Mas as folhas que estão acima do cacho, pode olhar, o cacho está livre. O cacho está livre. Então, qual é a necessidade de eu retirar essas folhas ao entorno do cacho? Não tem necessidade, entendeu? O que eu posso tirar é um galho, um neto que nascer, que fizer muita sombra. Então, esses galhos, esses brotos que ficam cruzando os ramos, né? Então, esses ramos eu tiro, mas não as folhas. Então vamos supor que isso aqui fosse um neto que estivesse nascendo cruzando aqui. Então eu podia vir aqui retirar esse neto, né? Então esse neto ia estar atrapalhando, porque ele ia estar fazendo sobreposição nos ramos que está aqui. Então a gente não deve deixar sobreposição de ramos, né? Então, se você olhar aqui, a planta ela está toda arejada e os cachos não estão sem proteção. Então, se eu retiro essas folhas daqui de cima do cacho, né? Ó, deixa eu afastar só aqui um pouquinho. Então, se eu retiro isso aqui, esse cacho ele vai ficar totalmente exposto ao sol. Consequentemente, ao madurar, quando iniciar a maturação, ele vai ficar com a pele mais sensível, né? E ele já vai estar bastante sofrido do sol. Então vai queimar, em vez de madurar, ela cozinha. Então fica aquela baga cozinhada, né? Ela murcha, tá? Então você acaba perdendo principalmente as partes de cima do cacho. Então você vai tirando aquelas bagas ruins e o cacho vai diminuindo. Vai tirando as bagas ruins e o cacho vai diminuindo. Quando pensar que não, você não tem mais uva no cacho porque o sol queimou tudo, tá certo? Então, na forma de condução latada, não tira as folhas ao redor do cacho, tira apenas aquelas folhas que ficarem para baixo. No sistema de espaldeira, você pode retirar as folhas que estão abaixo do cacho. As folhas que estão abaixo do cacho você retira, porque essas folhas vai complicar na hora da pulverização, certo? Então, está abaixo do cacho, você retira na espaldeira. No Y, a mesma coisa da latada, tá certo? Você não retira as folhas que estão acima do cacho. Então só tira aquelas folhas que estiverem apontando para baixo, cobrindo a frente do cacho, impedindo que você faça a pulverização. Então quando você tem uma situação aqui como essa, por exemplo, eu tenho aqui, que seria uma espaldeira, então eu retiro essas folhas ao entorno do cacho aqui, então abaixo do cacho para expor o cacho, para ele receber a pulverização, mas acima as folhas ela fica. Então esse cacho ele vai estar
é protegido quando o sol bater nesse ângulo aqui, o cacho ele vai estar protegido porque as folhas de cima vai estar protegendo. No caso da latada, não, a latada ela precisa ter as folhas acima, então eu só vou retirar essas folhas que ficam assim, ó, para baixo. Ficou para baixo, eu tiro. Tá para cima, permanece. Porque, por exemplo, aqui, ó, supondo que essa folha está aqui na frente do cacho, se eu for aplicar o produto nesse lado aqui, nesse ângulo aqui, essa folha está me atrapalhando. Então, o meu cacho aqui não vai receber o tratamento inicial. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e retiro essa folha. Então, ó, veja que o cacho ficou exposto agora aqui para receber. Só que as folhas que estão lá em cima, elas estão protegendo o meu cacho. Se você reparar, está recebendo um pouco de luz, mas ele está protegido, certo? Está meio sombreado ainda. Então é essa a forma que você tem que fazer na hora que tiver fazendo a desfolha. Então a desfolha ela serve para isso, para liberar os cachos, né? Para que você possa fazer a aplicação do produto. Aí o desnetamento, né, que é a desbrota, você vai tirar os excessos que vai estar aparecendo na sua planta para evitar esse tumulto aqui. Então veja a diferença desse galho, dessa área aqui, né, totalmente fechada. Então aqui eu tenho muito galho sobreposto. Ó. Se você olhar aqui, ó, tem um neto aqui que eu não retirei. Então, ó, se eu venho aqui, retiro, ó, já abriu um buraquinho ali, ó, já ficou mais iluminado, tá? Então isso tem que ser feito na planta toda para que a planta ela fique mais arejada. Então, qual é o ideal? O ideal é esse aqui, tá vendo aí? A planta ela fica bem arejada, tá? Não fica galhos sobrepostos. Então esse é o ideal. Aquele modelo aqui eu estou mostrando totalmente fechado aqui, galho sobreposto, cruzando. Então esse aqui é o que deve ser evitado, ok? Então o vídeo de hoje é basicamente esse, para a gente não estar perdendo aí as nossas uvas por conta de exposição excessiva do sol. Um outro detalhe sobre isso é que assim, uvas de vinho, geralmente que são conduzidas em espaldeira, eles acabam tirando um pouco mais do que apenas essas folhas de baixo aqui, né? Eles acabam tirando um pouco mais, deixando essas partes aqui todas sem folha. Porque a uva de vinho, não todas, mas uma boa parte, ela tem uma casca mais grossa, né? E tolera bem o sol. Então ela madura melhor quando os raios solares pegam diretamente no cacho. Não é o caso das uvas finas, das uvas de mesa, né? Que tem a casca mais fina. Então, para a uva de vinho, que tem uma casca mais grossa, né? Porque tem uva de vinho que tem uma casca um pouco mais fina, então não são todas que você vai poder deixar exposta ao sol. Então, ela precisa de luz solar, mas não os raios diretamente nela, tá certo? Então, para algumas uvas de vinho, sim, o pessoal retira, né, a parte para deixar ela mais exposta, para que ela possa madurar melhor e de maneira mais uniforme e pegue mais açúcar, ok? No geral, por hoje é só. Espero ter ajudado aí o pessoal que está com dificuldades com relação a esse tratamento aí de desfolha, ok?